está aqui na TV Diário da Questão. Muito bem, então estamos agora ao vivo com o Brigadeiro Átila Maia, ele que está no Rio de Janeiro, tá? É isso mesmo, Brigadeiro, vamos adiantar então, eu tenho aqui várias coisas para perguntar ao senhor e acredito que o público também. Eu queria começar exatamente falando sobre as suas propostas, as suas metas, o senhor que é pré-candidato à presidência da República em 2022, o senhor tem 48 metas que são prioridades em seu programa de gestão. Eu lhe pergunto, Brigadeiro Átila Maia, em qual ministério, tá, está o maior número de metas e por quê? Por favor. Ok, muito obrigado pela pergunta. A grande concentração das nossas metas, ou seja, de 48, 10 foram destinadas ao Ministério da Economia, porque hoje a questão mais grave é justamente a questão econômica, a crise econômica que decorre, primeiro, da corrupção que assola o país há décadas, e depois a pandemia que trouxe todo esse prejuízo a todos os brasileiros. Então nós precisamos primeiro resolver as questões econômicas, gerar emprego e depois, aí sim, todas as outras decorrem do momento em que nós conseguirmos solucionar essas questões econômicas. Então, por esta razão, lá foi a grande concentração das metas. Muito bem, Brigadeiro Átila Maia falando aqui sobre as suas metas, ele que tem 48 metas, tá certo? Que são prioridades, né? Na gestão dele, caso ele venha a ser eleito presidente da República do Brasil. Brigadeiro Átila Maia, em termos de educação, tá? A defasagem entre o Brasil e países considerados de primeiro mundo é muito grande. E esse quadro se agravou demais agora durante a pandemia. Quando nossas escolas, na verdade, fecharam aí praticamente por quase 2 anos. Essa é que é a verdade, né? Quais são as propostas do Brigadeiro Átila Maia para os nossos jovens? O que o senhor pode passar aí agora para toda essa juventude que está assistindo o programa ou que vai assistir depois? Muito bem, perfeito. Inicialmente, a federalização do ensino fundamental, porque hoje o ensino fundamental, do jeito que está, é o maior gerador de desigualdade. E em função do que nós aprendemos, do que nós treinamos, do que nós experienciamos com essa pandemia, nós vamos empregar esses recursos que estamos utilizando aqui. Então, internet, celulares, computadores, e com isso vai permitir que os nossos alunos possam ter a melhor aula para todas as crianças da mesma série, com o melhor professor do Brasil, através desse mecanismo que estamos utilizando aqui. Isso foi, com certeza, um fruto que veio da pandemia. Então, imagine, eu estou aqui no Rio de Janeiro, mas vim de Belo Horizonte. Lá em Belo Horizonte tem um professor famoso de física, professor Pachecão. Imaginem que o professor Pachecão possa dar a mesma aula para todos os jovens que estejam estudando, vamos dizer, a primeira série do 2º grau de física, no Brasil inteiro, em todas as cidades. Isso é algo fantástico, é fenomenal, vamos utilizar. Além disso, esses professores poderão dar uma elevação de nível para os professores da rede pública de ensino. Então, com isso, a gente espera tirar o prejuízo que foi causado pela pandemia. Muito bem, estou falando ao vivo com o Brigadeiro Átila Maia, pré-candidato à presidência da República, agora em 2022. Você que está assistindo o programa, você pode mandar a sua pergunta, pode mandar o seu comentário e eu vou fazer aqui ao vivo ao Brigadeiro Átila Maia. Brigadeiro, no que diz respeito à questão social,
Sabe-se que muitas pessoas não têm acesso a qualquer linha de crédito em bancos oficiais. O senhor teria alguma proposta, né, para atender principalmente as pessoas de baixa renda? O que é que o senhor teria para passar para todas essas pessoas que estão agora ligadas no programa? Com certeza, vamos criar uma linha de crédito social para aquelas pessoas que ganham até 5 salários mínimos. E o montante que elas poderão pedir emprestado até R$10 mil numa renda familiar. Terão uma carência de até 3 meses para aqueles que necessitarem e 12 meses para saldar ali a sua dívida. Qualquer pessoa, independente da condição, ainda que esteja no Serasa, que esteja devendo a um banco, não importa, todos eles, todos os brasileiros nessas condições terão acesso a essa linha de crédito social. Muito bem, muito bem. Brigadeiro Átila Maia aí ao vivo. Brigadeiro Átila Maia, eu tenho uma pergunta aqui de um telespectador e ele voltou a fazer a pergunta, né? Ele fez logo no início do programa, mas a entrevista atrasou e agora ele perguntou novamente, tá certo? Ele faz uma pergunta aqui exatamente sobre a questão dos homossexuais, da comunidade LGBT, né? E ele pergunta o seguinte, que projetos o senhor tem para essas pessoas, tá? Essas comunidades no nosso país? Bom, primeiro eu não vejo nenhuma forma de discriminação, nem mesmo a qualificação LGBT. Para mim são todos seres humanos, né? E é assim que nós devemos enxergar a todos seres humanos, independente das características, independente da opção, independente da condição. Agora, há uma coisa que me preocupa muito com as pessoas que vivem essa experiência. A gente não sabe ainda a consequência disso lá na frente. Então, imagine que jovens que tenham essa experiência e por um período prolongado, a gente não sabe, na ciência, nenhum estudo foi feito ainda para saber que comprometimento essas pessoas terão lá na frente. Então, esta é uma das preocupações que eu tenho. Caso a gente venha a lograr êxito, será designado um grupo de trabalho para fazer esse acompanhamento e depois tudo aquilo que a gente puder dar a eles, em termos de suporte psicológico, será dado, né? São seres humanos e que nós temos que tratar com atenção, com carinho, e assim será feito com todos os seres humanos, independente de qualquer condição. Muito bem, aí está o Brigadeiro Átila Maia respondendo a sua pergunta. Quem mandou essa pergunta foi o nosso querido Afonso Carvalho, né? Que está sempre ligado aqui conosco no programa. Obrigado, Afonso, pela audiência, pelo carinho. Brigadeiro Átila Maia, hoje temos visto um verdadeiro cabo de guerra, né? Entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, sendo visível a invasão de competências. Isso fica muito evidente quando o judiciário passa a elaborar regras com força de lei, função esta que é do Congresso. Como o senhor pretende, né, administrar, eu posso até chamar esse conflito, né? Acho que essa é a palavra, isso que está acontecendo entre o executivo, o legislativo e o judiciário. Como é que o senhor pretende aí administrar esse conflito aí? Qual a saída? Ok, muito obrigado e brilhante a sua colocação. A primeira providência, nos 3 primeiros meses do governo, vamos estabelecer a concertação dos poderes. Então, faremos reuniões diárias com representantes dos 3 poderes com 2 objetivos. Primeiro,
eliminar toda a legislação ultrapassada, obsoleta e que só atrapalha a gestão pública. E o segundo, estabelecer limites de ação de cada um dos poderes. Após isso, será feito um pacto nos 3 poderes e, a partir daí, sim, vamos cumprir rigidamente. E tem um ditado que diz que o que é combinado não é caro. Eu não tenho dúvida, o brasileiro, de maneira geral, ele é muito bom de diálogo e eu não terei nenhuma dificuldade de estabelecer essa convivência harmoniosa com os 3 poderes.